Olá, seja muito bem-vindo ao ADM Live, programa da TV CRRJ Play, que você pode assistir também no YouTube, no Instagram e no Facebook do Conselho. Hoje nós vamos conversar com a Maura Scherfão. A Maura é administradora, é professora, é gestora de carreira, e você, se buscar ela nas redes sociais, vai ver que ela não tem um currículo assim muito tradicional. Muito bem-vinda, Maura, ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você compartilhar conosco os seus conteúdos e seus conhecimentos, tanta coisa bacana que vai agregar aos profissionais de administração que estão nos ouvindo hoje. Maura, no início da pandemia, aqui no Brasil surgiu em março para a gente, algumas empresas fecharam, outras pessoas começaram a trabalhar em home office, nós estamos trabalhando em home office, outras tantas pessoas precisaram mudar de carreira, né? E para a gente surgiu o mundo VUCA, esse termo que já existe desde a década de 90, mas para a gente oficialmente ele chegou aqui e a gente ficou meio perdido sem saber o que fazer. A gente posta mais no LinkedIn, a gente posta mais nas redes sociais, a gente vem com tantos conceitos novos. E aí, como é que está esse mercado? Como é que as coisas estão acontecendo? Como é o seu olhar de tudo isso que a gente está vivenciando nesse momento? Então, de fato, né, essa expressão do mundo VUCA ela ganhou um espaço muito grande no mercado. Ela não é tão nova quanto aparenta. Ela vem da década de 90, do exército americano, enfim. E ela encontrou muita convergência nos conceitos do Bauman, de fluidez, de liquidez, por conta dessa questão do próprio V do volátil, né? Porque o VUCA vem de volátil, uncertain, que é incerto, né? Complexo e ambíguo. Então, é um cenário meio assustador, porque a gente está falando de um mundo que tem uma rapidez muito grande de transformações. Ele tem muitas incertezas, a gente não trabalha mais com um planejamento de um cenário, mas de vários cenários, de várias possibilidades. A gente tem uma complexidade maior em vários aspectos, inclusive no humano, porque hoje a gente trabalha dentro desse mundo com o encontro de 4 diferentes gerações, né? Então, a gente tem 4 diferentes gerações economicamente ativas, 3 de certo, então já é um fator, né, que complica um pouco mais, e a ambiguidade, porque a gente tem pouquíssimas verdades e algumas interpretações. Então, assim, quando a gente está falando desse cenário, isso é um pouco assustador para as pessoas e isso nos deixa um tanto quanto retraídos ou talvez inseguros com os próximos passos. E aí as pessoas ficam um pouco sem saber o que fazer, assim. E aí, diante dessa situação, o que vale, né, como postura profissional, como gestão de carreira, dentro dessas mudanças todas que a pandemia nos trouxe, enfim. Eu vejo que o que a gente tem destacado nisso, né? Algumas características, elas não perdem valor. Então, é importante a gente ressaltar que existe uma fórmula muito importante, né, que da gente manter, eu acho, que é assim, a gente está muito ligado àquilo que a gente ama fazer, aquela paixão pelaquilo que você faz, né, que aquilo que nos motiva, que nos tira da cama todos os dias. Se a gente se perguntar efetivamente por que eu faço isso, a primeira resposta que você pode banalizar é dizer, porque eu preciso me sustentar, mas no fundo não é, porque você teria outras escolhas, então existe um motivo para você fazer isso que é diferente, né? E assim, é o seu reason why, a sua escolha verdadeira, é a que está te motivando, que te tira da cama e que te faz essa escolha ser mais preciosa do que outros, inclusive a escolha de não escolher, né? Então, assim, alguma coisa te move nesse sentido. O desapego, né? Porque na volatilidade você tem que estar mais desapegado, você não pode estar tão rígido nas suas escolhas. Então, você está num mundo de transformações, então esse desapego faz parte. Né? É uma pitada grande de ousadia, que é super importante para as suas escolhas. Isso é, inclusive, um dos elementos, né, que tem sido destaque no perfil para jovens que estão indo trabalhar em empresas de tecnologia, em startup, né, essa questão de ousadia, de
ser um pouco mais destemido com essas coisas, e uma boa rede de networking. A gente também sabe que contato ainda né, e vai ser sempre, porque acho que o humano é muito importante, né, você ter essa rede é super importante. E aí, dentro desses quesitos, obviamente, tem várias habilidades e competências que a gente pode destacar. Mas, assim, eu te diria que esses 4 elementos, eles são uma boa resposta, né, para você se manter dentro dessa realidade. Existe um momento em que muitas pessoas ficaram pensando da mesma maneira, né? Um pensamento meio engessado, meio formatado. E agora a gente foi convidado a pensar fora da caixa, né? Na educação trabalha-se muito isso hoje, na questão construtivista, né? A gente traz isso muito para a escola, mas e para a vida real? Como é pensar fora da caixa depois de muitos anos fazendo a mesma coisa? Como é que a gente consegue reorganizar o nosso pensamento, o nosso cérebro, o nosso desejo, as nossas emoções, para a gente buscar uma outra coisa? Então, né, outro dia até dei um exemplo meu pessoal numa postagem, foi bem engraçado, porque depois de não sei quanto tempo eu resolvi voltar a fazer um esporte, e aí, assim, eu me vi, né, diante de uma situação, eu resolvi fazer remo, e aí eu estava no meio da vulnerabilidade naquela situação, e aí eu falei, gente, parece um momento no mercado de trabalho que as pessoas estão sentindo essa vulnerabilidade. E aí, assim, como você se reorganizar diante daquele momento, né, que você precisa, de fato, retomar o seu destino, né, tomar de volta, né, os remos, né? Precisar parar para dar uma respirada e se reorganizar. E nessa reorganização tem um processo aí de qualificação ou de requalificação muito importante, de atualização, que é fundamental, né? É tentar trabalhar um mindset diferente, um mindset digital. Eu acho que é uma coisa... Acho que a pandemia até nos forçou, nos empurrou para esse mindset de uma certa maneira, né? E se a gente já está com um pezinho nele, está na hora da gente aproveitar esse pezinho e colocar os 2 pés na ideia do mindset digital. E eu acho que, além disso, a gente tem a possibilidade, né, de trabalhar a criatividade como um elemento muito importante nessa reposição para o mercado. Acho que vai nos ajudar bastante. E o pensamento crítico, a parte analítica, né, que eu acho que também tomar decisões, né, saber tomar essas decisões de forma consciente, fazer um planejamento da sua tomada de decisão. Acho que são elementos importantes para você pensar fora da caixa em relação à sua carreira também, né? Entender, principalmente, eu acho que esse é um conceito bacana que está chegando para a gente, porque já era um conceito, mas eu acho que aqui no Brasil a gente não tinha muito essa cultura, né? De que a tua graduação ela é muito importante, ela é muito forte, ela é um degrau muito sólido na construção da tua carreira, mas ela não é a tua carreira. Né? A tua graduação, ela te dá um grande impulso, um grande salto, mas a carreira quem constrói é você. Então, isso é uma coisa muito importante. As pessoas estão aprendendo que se formar, se graduar, não é terminar um caminho, né? Mas é o início, muitas vezes, de uma jornada. É a partir dali que você começa a planejar uma carreira e uma educação continuada. Então, é muito interessante isso. E esse pensamento de educação continuada, ele não pode ser um automatismo, né? Eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um MBA, eu vou fazer uma especialização, porque o mercado está pedindo, né? Ele precisa de um envolvimento maior aí para você fazer essa escolha, né? Porque senão você vai estar apenas cumprindo algumas regras. É isso? Sim. Você não pode ter a ideia de que você vai, né, estagnar, finalizar ali, né? Você tem que estar buscando essa formação. Eu te peço desculpas, eu te ouvi bem pouco, o meu fone deu algum... Acho que tá? Tá. Então vamos aguardar um pouquinho enquanto a Maura
troca ali o fone, a gente teve um probleminha aqui com o áudio, ele começou a oscilar um pouquinho, mas a gente já está reorganizando aí. A gente está falando com a administradora Maura Scherfan, que também é professora, gestora de carreira, e vai dar uma série de dicas importantes aí para a gente repensar, atualizar a nossa carreira. Maura, Pronto. Você voltou? Voltei. Tá. É porque voltou para a foto, agora voltou para o áudio. Então, continuando aqui a nossa conversa, você falou no início da questão da necessidade da gente trabalhar, porque a gente precisa pagar as contas, a gente precisa comer, a gente precisa, enfim, ter dinheiro para se manter materialmente vivos, digamos assim. Isso é uma necessidade, né? Isso é o que eu preciso. Eu quero muito continuar trabalhando na minha área, desenvolvendo aquelas coisas que eu aprendi no meu curso técnico, no tecnólogo, na minha graduação, enfim, nos cursos que eu realizei. Mas o que o mercado quer? Como é que eu consigo juntar tudo isso e focar atendendo a essas necessidades que em alguns momentos elas são distintas? Isso é um dilema para muita gente, né? Assim, o que eu faço entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu sou apaixonado, né? Aquilo que eu efetivamente gosto de fazer. E aí eu acho que é um momento importante da gente olhar para as possibilidades. De que maneira eu posso te falar isso? Assim, você não precisa se sustentar daquilo que você ama. Então, muitas vezes, a gente pode ter como uma escolha, né, um hobby, um complemento, uma segunda atividade. Eu acho que isso é uma cultura, né, a cultura do hobby, ela é super importante para que você tenha essa satisfação pessoal e profissional. Agora, é também muito importante que você procure, muitas vezes, dentro do teu trabalho, entender esse porquê, né? Eu acho muito legal, não sei se você já teve oportunidade, né? Tem um TED Talk muito legal do Simon Sinek, que ele fala, procure o seu porquê why, comece pelo porquê. E é o livro dele, inclusive, que é uma leitura que eu super recomendo para todo mundo, né? Que ele fala assim, quando você começa a comunicar o que você faz, né, pelo porquê, você se diferencia de todo mundo, porque quando você fala o que você faz ou como você faz, você pode estar muito igual a muita gente, mas quando você encontra o seu porquê, você vai acabar se diferenciando de todo mundo, porque essa razão é sua, né? E quando essa razão é sua, é também o que está ligado lá, naquilo que você ama, naquilo que você mais gosta de fazer, e aí você vai estar unindo de alguma forma, a tua paixão, e você vai encontrar o que a gente chama de propósito. E aí eu só queria fazer um registro, né, porque a palavra propósito, ela tá, assim, muita gente critica nas redes, já fala, ela tá desgastada pelo mau uso, porque as pessoas, elas falam, mas, assim, eu queria saber o quanto essas pessoas que hoje criticam o uso da palavra propósito, efetivamente conhecem o seu propósito, procuraram o seu porquê, encontraram o seu porquê. Porque, assim, é igual empatia. As pessoas também falam assim, empatia, mas, assim, elas são empáticas, elas conhecem o verdadeiro sentido de estar no lugar do outro, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente vai criando essa coisa meio estigmando alguns termos, né? Assim, não, propósito, não aguento mais ouvir falar em propósito. Mas, assim, além de ouvir falar, você já procurou entender? Você já procurou o seu propósito? Eu acho que é um desafio para essas pessoas que criticam um pouco o uso, né, da expressão, que elas busquem aprofundar-se um pouco mais e compreender o delas. Eu acho que isso é muito, muito importante. Depois que a gente fez tudo isso, que a gente conseguiu encontrar algumas respostas, ou pelo menos se predispôs a encontrar algumas respostas, a gente precisa, como se diz popularmente, botar o bloco na rua. E aí, como é que a gente faz isso? Qual é o melhor caminho que a gente tem para seguir? Hoje a gente tem uma ferramenta poderosa que é o LinkedIn, né? Mas muitas pessoas também atualizam os seus status profissionais lá numa foto no Instagram, numa foto no Facebook, colocando lá uma frasezinha no Twitter.
As ferramentas digitais hoje são o melhor caminho? O que a gente deve fazer nesse momento? Então, Kátia, eu não tenho a menor dúvida hoje, né, da força do digital nesse processo, em te apoiar, em te dar todo o suporte num processo seletivo, é extremamente importante, e dentro desse processo seletivo, só destacando hoje, muitas empresas já usam o processo seletivo de forma totalmente digital, ou seja, o seu currículo está sendo encontrado por um algoritmo, ele não está sendo só exposto por um algoritmo de uma rede, ele está sendo também buscado por um algoritmo de um software que faz esse processo seletivo, né, que são as HR Techs, que a gente chama, que são as empresas de recursos humanos, são soluções de recursos humanos criadas por empresas de tecnologia que propõem essas soluções, algumas são startups, a grande maioria. E aí, assim, então você está expondo o teu currículo, mas também está sendo encontrado por um algoritmo. Então, eu acho que é bem importante a gente entender que esse universo digital, ele hoje é parte integrante do teu processo seletivo, da tua exposição, da tua vitrine. E tem uma escritora americana, né, que ela fala, e eu gosto muito dessa frase, que, assim, se você trabalha para uma marca forte, você pode ficar desempregado. Se você é uma marca forte, dificilmente você fica. Então, você precisa construir a tua imagem, precisa construir a tua marca. E aí é que te digo, o digital, ele é o teu aliado nessa hora. Então, você tem algumas opções, como você falou, não é só o LinkedIn. O LinkedIn é a rede profissional, é a rede mais forte nesse âmbito, né? Quando as pessoas me perguntam, é a única? Não é a única, mas, assim, o Google também não é o único buscador, mas, assim, quando a gente pensa em outro buscador, né? Quem são os outros buscadores? Pois quem são as outras redes profissionais? Mas uma imagem, né, um branding, a gente não constrói a partir de um único elemento. Então, você pode usar as outras redes de suporte, outras ferramentas, a gente não por usar uma, não descarta as outras. Então, o Instagram é muito utilizado, o YouTube é muito utilizado para isso, o Behance, que é uma rede de portfólios. Então, você pode utilizar vários outros suportes, mas você tem que pensar na tua construção de imagem e de marca, como você pensa numa construção de uma imagem, num plano de comunicação de uma marca, né? Porque é a sua marca que você está construindo. Tá, mas aí, assim, quando a gente é da área de comunicação, a gente consegue entender um pouco melhor. A gente fica aqui, a gente consegue falar super bem a mesma língua. Mas se a pessoa, por exemplo, se tem um engenheiro que é de uma outra área, se tem um matemático nos ouvindo, alguém que seja de uma área mais de exatas e que não tenha muita ligação, como é que a gente ajuda essa pessoa a se encontrar aí nesse caminho? Porque eu uso o Instagram de que maneira? Eu coloco uma foto lá do que eu estou fazendo, do que eu estou realizando, né? Assim, trocando em miúdos, como é que a gente realiza de fato isso, Maura? Eu estou me sentindo fazendo coaching com você. Bom, em termos de dicas mais específicas, né? Vamos começar pela rede mais procurada, né? Para isso, que é o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem um algoritmo que ele não vai funcionar, isso é bem interessante, né? Assim, ele funciona muito pouco pela forma estática. Então, as pessoas que pensam, vou fazer meu currículo no LinkedIn, fiz, tá lá. Não fiz, tá lá. Ele lá, estático, ele funciona muito pouco. É preciso que você dê vida àquele perfil. Primeiro, é preciso que você tenha um cuidado ao montá-lo, e esse cuidado é um cuidado relativamente grande, né? Coloque foto, busque recomendações, altere a URL do seu perfil, né? Edite lá para que a URL seja uma URL específica, busque conteúdos interessantes para postar, existem algumas questões interessantes que a própria rede te oferece. Por exemplo, todo ano ela libera, né, ela publica quem são os top voices da rede, seguir essas pessoas, interagir com elas, buscar estar atualizado com esses conteúdos, porque eles são influencers dessa rede. Então,
se você não está, pelo menos, disposto a estar postando muito, você pelo menos acompanhe bons conteúdos, interaja com bons conteúdos, para você manter um movimento no teu perfil, é super importante. Né? Você tem, além dessa... o uso de hashtag, hoje o LinkedIn cedeu a hashtag. Então, é uma coisa importante, também ajuda no algoritmo para construir, né, consolidar, ligar o teu nome a alguns assuntos, categorizar o teu currículo. Então, isso é legal também para prestar atenção nas suas postagens. Então, existem alguns elementos importantes nessa construção do currículo no LinkedIn, e, além dele, eu posso trabalhar, sim, um Instagram, eu posso trabalhar um Instagram com a minha foto, com imagens, com pequenos textos que tragam algum conteúdo relevante para a minha área, né? Existem Instagrams de trabalho sensacionais, assisto construções muito bacanas, né? Eu mesmo sigo, sei lá, eu tenho algumas pessoas que eu sigo, por exemplo, eu tenho uma referência lá no design, eu sigo uma amiga, que é a Nanda Guima de Design, por exemplo, ela construiu um Instagram só profissional, é muito bacana você seguir ali, porque estão várias dicas do mercado de design, de UX. Então, você pode construir isso, porque você vai se referenciando no mercado. Não é um currículo, é a expertise de um conteúdo, né, que te traz o título de especialista, que te traz o título de referência. Então, muitas vezes, você hoje não é mais contratado pelo teu currículo, você é contratado pelo conteúdo que você mostra, né, que você posta, que você conhece, que você interage, que você domina. E aí, mostra esse conhecimento, mostra numa publicação, mostra num comentário, mostra num conteúdo que você usa de forma apropriada. Enfim, o Twitter é uma rede de bastante utilização para informação, conhecimento, para seguir pessoas que postam muito conteúdo. O YouTube, né, é o rei do tutorial, dos pequenos vídeos de conhecimento, de você mostrar um pouquinho do que você sabe, de dar dicas. Então, assim, existem formas de você, né, criar vários sustentáculos para a tua marca estar ali, né, segura por vários pilares, digamos assim. Existe um movimento muito forte de que as máquinas vieram para ficar e que elas vão ocupar o espaço de muitos profissionais. O que você pensa sobre isso, Maura? Como é que você acha que a gente consegue, entre aspas, competir com a máquina? Isso acontece? Qual é o seu olhar? Então, eu acho que a máquina ela veio para substituir muito trabalho que já é automatizado. É aquele trabalho que realmente, né, foi visto lá pelas teorias comportamentais e as teorias de Taylor e Fayol, que um dia disseram para a gente assim, olha, o homem econômico, né, é aquele trabalho um pouco sem sentido, de tarefa repetitiva, cuja finalidade é o sustento. Então, a máquina vai substituir tarefas que já são automatizadas. Então, vai haver uma demanda muito maior por tarefas humanizadas. A gente precisa cada vez mais de pessoas com habilidades e capacidades humanas mais desenvolvidas. E aí eu acho que vai ser um pelo outro, porque novas áreas vão se abrir, né? Áreas que vão exigir pensamento crítico, áreas que vão exigir criatividade, áreas que vão exigir uma análise e um sentimento que a marca não faz, que a marca não tem. Então, eu acho que a automatização, ela vem, por incrível que pareça, né, ela parece assustadora, mas benéfica, para te tirar de um trabalho sem propósito. Um trabalho mecânico. A gente volta para a conversa, a gente volta lá para o comecinho da nossa conversa, e aí a necessidade do estudo, da reciclagem, de rever. A gente recebeu uma pergunta aqui do Instagram. Piordini, o nome que ele usa no Instagram. Os adventos tecnológicos ajudam muitos gestores de pessoas na busca por profissionais. Porém, tais plataformas apresentam apenas o conhecimento técnico. Como avaliar as habilidades do candidato? É bem técnica também a pergunta dele, né? Bem RH. Sim, Eu acho, assim, as redes, elas apresentam muito um conhecimento técnico,
mas eu acho que hoje o RH ele já faz uma análise comportamental muito grande a partir das redes, né? Óbvio que não é só a rede, porque a rede ela pode ter um perfil com um filtro, né? Aquele filtro é o que a gente fala, né? É uma felicidade retocada, é um comportamento cujo o filtro das redes é muito grande, mas os processos seletivos hoje eles estão cada vez mais refinados. Eu tenho visto, né, ao longo do tempo que eu trabalho, que eu analiso esse processo, e muitas vezes eu participo de processo seletivo pelo gosto de participar e ver como eles estão sendo desenvolvidos e aprender com eles para poder ensinar e compartilhar com os meus alunos. Então, assim, o que eu vejo é um refinamento da possibilidade de testar, de avaliar, de tentar compreender o máximo possível desse elemento comportamental. Hoje as empresas elas entendem muito que, óbvio, o valor técnico ele não tá, ele continua, né, bem quisto, desejado, mas que ensinar uma tarefa é muito mais fácil do que ensinar comportamento, do que ensinar caráter, né, do que ensinar uma inteligência emocional. Então, eu acho que quando eu comecei a trabalhar, um processo seletivo tinha 80% de avaliação de técnica e 20% comportamental. Hoje, eu acho que assim, 60-40, né, e o valor disso, então, cada vez mais está se buscando. A rede ela pode ser um chamariz, mas ela vai, a análise comportamental, ela não perdeu o seu valor, tá? Pelo contrário, ela vem sendo cada vez mais valorizada. Até porque essas habilidades humanas, as chamadas soft skills, são as que estão sendo cada vez mais requeridas. Entendi. Com relação a essa questão da mudança da cultura das organizações, como trabalhar em relação a isso? Algumas empresas estão se modificando em função até desse momento que a gente está vivendo de pandemia. Existe uma preocupação também com relação ao home office. Como é que isso fica? Bom, são muitas perguntas, né? A cultura das organizações, ela vai precisar mudar, né? Como todo mundo, como as pessoas, a gente está passando um processo de adaptação, as empresas também, as empresas vivas precisam se adaptar, né? Elas estão dentro desse mesmo mundo VUCA aí, dentro desse mesmo processo, e elas também vão ter que fazer as adaptações, os mindsets, as estruturas, elas também vão ter que buscar adaptações muito importantes para que elas possam responder com rapidez, para que elas possam estar tão ágeis quanto esse mundo exige, enfim, dar respostas à demanda, à concorrência, de uma maneira diferente do que elas vinham dando, se relacionar de uma forma diferente, se humanizar mais, porque a humanização é uma questão é uma necessidade desse novo mundo, né? Então, assim, elas precisam passar por essa adaptação cultural, e dentro dessa adaptação cultural dessas empresas, a gente precisa lembrar que também está vindo, junto com isso, uma entrada de novas gerações no mercado, que já trazem um pouco disso, né, no DNA dessa geração. Então, a gente pensa muito em uma geração que pensa, entrei numa empresa e o meu propósito é fazer aqui 10, 20 anos na empresa e fazer uma carreira aqui. As gerações que estão entrando, elas pensam, né, na minha carreira, qual vai ser a minha melhor performance, o que eu posso fazer para dar o meu melhor aqui, né, e dentro desse desenvolvimento, abrir meu networking dentro dessa empresa, eu posso efetivamente realizar algo, ter um propósito aqui, e a partir dessa realização, eu tenho certeza que eu vou deixar um legado nessa empresa. Mas depois que esse legado estiver, talvez o meu sentido aqui não seja mais eu vou ir para outra.
né? É um pensamento diferente e essa adaptação acaba se tornando uma constância para essas pessoas. Então, o princípio dessa atualização, dessa ousadia, desse desapego que eu falei lá atrás, ele vem sendo uma das fórmulas para a gente lidar com esse novo cenário, né? Isso é muito uma questão dessa nova geração que você está citando, né? Porque a geração mais antiga, enfim, tem um pensamento completamente diferenciado, né? E aí também tem essa questão dos conflitos dessas gerações dentro das empresas, né? As empresas, não sei se eu posso chamar assim, mas as empresas mistas, né? Que colocam tanto esse pessoal mais jovem que tem esse pensamento, quanto o pessoal que já vem de um outro momento, de uma outra realidade. E é interessante isso que você está falando, que assim, as dicas que você sinalizou para o profissional, elas não são diferentes da empresa, né? Ela precisa também estar se mantendo ali viva, sua marca se mantendo viva, está repensando uma série de procedimentos, e veio, né, o grande desafio desse home office, né, que algumas empresas já se organizaram para estar trabalhando assim daqui para frente, outras ainda estão nesse processo, outras começaram a ser digitais, né? A gente tem uma série de empresas aí comerciais que viraram digitais em função também desse momento que a gente está vivendo. Então, assim, as coisas estão caminhando juntas, né? A empresa e a pessoa. Eu acho que é um processo de adaptação, é um novo para todo mundo, né? Esse momento pós-pandemia, eu costumo falar, às vezes, quando as pessoas ficam um pouco tensas com isso, assim, né? É a nossa primeira pandemia, gente. Né? Então, é um novo para todo mundo. A gente não viveu outra pandemia antes, nem como colaboradores, nem como gestores. Então, assim, está todo mundo vivenciando um momento novo e de experimentação, né? De adaptação. Então, está todo mundo ajustando as velas, assim. E nesse processo, a empresa também tá fazendo suas adaptações. O home office, ele foi... talvez ele até já fosse desejado por algumas empresas que hoje estão em home office, mas elas foram empurradas, né, de uma forma muito rápida. E nós também fomos empurrados de uma forma muito rápida. Então, existem, assim, né, os dois lados. E é hora da gente parar de enxergar um pouco essa coisa de empresa versus colaborador e pensar, né, empresa e colaborador estão juntos, né, podem até ser, como fazem muita questão de postar isso, barcos diferentes, mas no mesmo mar. A gente está, né, no momento no mesmo movimento de onda. Então, assim, são adaptações importantes para os dois lados. As empresas também estão vivenciando uma fase de transformação, de adaptação, que também é sensível para elas. Agora, eu acho que o home office ele chegou com características muito importantes, né, de produtividade, com características importantes de redução de custos, no momento de retomada econômica, que eu acho que ele veio com uma força muito grande, como uma opção para muitos negócios. Muitas áreas, muitas vezes, nem sempre o negócio como um todo, mas algumas áreas especificamente, né? O Zé Tosta, também no Instagram, está perguntando, será que o mercado se manterá nesse formato de hoje futuramente? Eu acho que a gente quer essa resposta também. Eu adoraria responder ao Anderson e poder dizer a ele, olha, eu sei essa resposta, mas assim, é muito difícil, né? Seria estar trabalhando com uma previsão e num mundo em que a gente fala de volatilidade e incertezas, é muito complicado. A gente tem cenários, esse é um possível cenário. Continuar assim é um possível cenário. Mas é muito difícil falar, vai ficar assim. Né? Eu acho que algumas coisas devem permanecer, mas é muito difícil e seria, assim, muito leviano, né, eu fazer uma afirmativa a respeito disso. Você estava falando que essa é a primeira pandemia que a gente vive. A gente pode ter acesso através dos livros, né, os livros de história, né, através de filmes, de uma série de narrativas diferenciadas, informações sobre outras pandemias. Mas as pessoas também eram outras, né, os momentos também eram outros. Então, a gente tem as referências do outro, né, e aí a gente vai construindo a nossa história aqui. Então,
ainda não temos como responder essa pergunta, né? Sim, do lado mais, né, assim, da sociologia, mesmo que é uma coisa que você, né, acho que mergulha profundo aí, né, é o contexto também, né, em que momento aconteceu, com que pessoas aconteceram, né, em que realidade isso aconteceu. Então, eu acho que, assim, hoje a gente está vivendo a nossa primeira pandemia e num contexto muito diferente. Então, por mais que a gente possa ter relatos, né, são relatos muito diferentes da nossa realidade, eu acho. Maura, a gente já está caminhando lá para o finzinho da nossa conversa. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante citar, que você acha importante compartilhar, dentre tantos esses conteúdos aqui, que a gente foi para a empresa, foi para a pessoa, falou da importância de ter um propósito, né, de se conhecer, de ter um hobby. A gente fez um apanhadão aí sobre esse assunto, mas teve alguma coisa que a gente não falou? Sim, eu acho só reforçar mesmo o conceito de que, assim, eu não conheço, apesar dessas 1000 fórmulas, de todas essas propostas, né, uma coisa que eu não consigo dizer assim, olha, nada vai ser diferente de trabalhar, né? Então, assim, fazer um bom trabalho, você deve trabalhar, porque, assim, não tem produto que você anuncie que se venda bem e que se mantenha bem vendido se o produto que você entrega não for bom. Então, assim, a gente deve sempre, né, buscar entregar um trabalho com uma boa performance, com um bom desempenho, com uma boa entrega e pensar mesmo, né, qual o legado que eu deixo aonde eu passo profissionalmente, o que eu estou deixando para as pessoas em torno de mim, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, qual é a minha entrega real. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente entende um pouco e se foca nisso, a gente busca fazer o nosso melhor, trabalhar pela nossa excelência, porque aí a gente tem, de fato, né, o que anunciar e o que pregar. E aí, assim, usando a expressão trabalho, né, para construir isso tudo que a gente está falando, também requer trabalho. Então, as pessoas, às vezes, acham que é uma fórmula mágica, fazer um perfil na rede e esperar acontecer. Não, se você não trabalhar, se você não fizer alguma coisa, nada te acontece. É preciso que, efetivamente, você gaste, né, uma energia, um tempo, faça um planejamento para criar a tua marca, para construir a tua marca, para fortalecer ela. Porque, para mim, esse é o grande pulo do gato. É assim, faça uma boa entrega e, a partir da tua boa entrega, comunique, né? Aquela história, não basta, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, assim, se você faz uma entrega honesta, boa, mostre que ela é honesta e boa, né? Conte aos outros que ela é honesta e boa. Aprenda a mostrar um pouco disso, mas parta do princípio que você está fazendo ela direito, de forma correta, que eu acho que é o melhor de tudo. Você, no início, você citou um livro, citou também um Instagram. Teria algumas outras dicas que você gostaria de compartilhar com a gente, que você lembra agora? Não sei, de um filme, de algum outro livro, de outros Instagrams que as pessoas podem ir seguindo, até para quem ainda não iniciou esse movimento, iniciar a partir dessas dicas e construindo os seus caminhos, né? Porque também essas dicas, elas são suas a partir das suas necessidades, das suas experiências, do caminho que você trilha. Mas só para as pessoas já começarem a buscar alguma coisa nesse sentido? Eu citei o Instagram da Nanda Guima Design, que eu sigo, que dá dicas sobre design, o X, que eu acho muito bacana, porque é uma atualização, né? Assim, é bem legal. Eu procuro olhar a lista, todo ano sai uma lista nova dos top voices do LinkedIn. Eu sigo alguns, eu faço as minhas escolhas, porque eles são agrupados por temas, né? Então, assim, marketing, tecnologia, por diversidade. Então, você vai, escolhe e segue alguns que eu acho que são super importantes. Vai achando os teus gurus, porque eu acho que a rede, ela te dá esse presente, que é você se aproximar
né, de alguém que você talvez não pudesse sugar aquele conhecimento, né, obter aquele conhecimento, aquelas pílulas diárias legais de conhecimento. Então, poxa, é tão bacana. E eu me alimento bastante de TED Talk, é uma coisa que eu adoro, né? Então, eu estou sempre ouvindo também. E acho que seguir, assim, né, bons canais de conhecimento mesmo, assim, como vocês fazem aqui, que é distribuir, compartilhar conhecimento, tá antenado com o teu conselho, tá antenado com canais de universidades que distribuem conhecimento gratuito. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem hoje essa oportunidade a tecnologia te dá muito isso. Então, eu diria que acho que esse é um caminho bem legal, assim. Maura, muito obrigada pela essa troca, por essas informações novas, pelas dicas, por ter aceito o nosso convite. As portas do CRRJ estão abertas para que você retorne sempre, para a gente estar sempre trocando informações e conhecimentos com os profissionais da área da administração. Muito obrigada, Kátia, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho desse né, pouco do que eu sei com as pessoas. Eu espero poder contribuir de alguma forma e fico à disposição também, quando vocês quiserem, estou sempre por aqui, tá bom? Muito obrigada. E para você que ficou com a gente aí, não conseguiu pegar do começo, algumas pessoas perguntaram, e dicas, né? Algumas dicas de como é que a gente faz para estar nesse novo mercado, a gente falou no comecinho da nossa conversa, mas você não vai ficar sem essa informação, porque esse vídeo ele vai ficar disponível na TV CRRJ Play e vai ficar disponível também no nosso YouTube. Então acessa lá, segue a gente, fica por dentro de tudo que está acontecendo. Até a próxima quarta, te espero aqui.